Muito bem, muito bem. Hoje é o sábado à tarde. Hoje é dia 22 de agosto. 22 de agosto, já é 17h30, mais uns 40 minutos já estará escuro aqui em Juiz, Rio Grande do Sul, né? E nós queremos fazer o vídeo da lição número 13, é a última lição do terceiro trimestre. O mundo inteiro precisa ouvir? Essa é a pergunta da lição desta semana. Todos precisam ouvir? Ou pode Jesus voltar, sendo que muitos não ouviram ainda? Essa é a questão. Oremos. Ó bom Deus, abençoe-nos nesse estudo por demais importante a nós. Importante aqueles que estão levando a mensagem ao mundo inteiro. Teremos de levar a todas estas mais de 7 bilhões de pessoas? Abençoe esse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos refletir aqui no sábado à tarde sobre o verso escrito por Paulo, né, que está em Romanos capítulo 16, versículo 25, 26 e 27. Então diz aqui o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos comunicar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dada a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está falando o quê? Vamos tornar simples o que diz aqui. Há um mistério que estava guardado desde toda a eternidade, que só a Trindade sabia, só Deus tinha conhecimento. Esse mistério. Que mistério é esse? Esse mistério foi dado a conhecer ao mundo por meio das escrituras proféticas, não é? Esse é o mistério do plano da salvação. O mistério de Deus é Jesus Cristo. E esse mistério aqui é o plano da salvação. Nunca foi revelado antes que ocorresse o pecado, mas agora foi revelado por Jesus Cristo. E vinha sendo anunciado desde o dia em que houve pecado aqui nessa terra. Desde o dia em que Adão e Eva pecaram. Jesus revelou o caráter de Deus. Porque essa revelação antes não havia. Satanás, eu repito, já falei isso aqui em lições anteriores, Satanás exultou quando Adão e Eva caíram. Ele pensou assim: peguei Deus, peguei Deus. Gente, é como se desse para dar uma rasteira em Deus. Como se a criatura fosse tão capaz, tão poderosa, tão inteligente, que pudesse passar Deus para trás. Nesse caso, se isso fosse possível, convenhamos, Deus não seria Deus, certo? Seria um grande, poderoso, mas não seria infinito. Deus não pode ser enganado. Nenhuma criatura é capaz de derrotar a Deus. Poderia Satanás ter derrotado Jesus Cristo como ser humano aqui na Terra. Essa é outra história, mas Deus como Deus. Então, a questão aqui é simples. Lúcifer, quando exultou, disse o seguinte: peguei Deus. Agora, ou ele mata Adão e Eva, então ele não é amor, ou ele perdoa Adão e Eva, então ele não é justiça. Ele não tem saída. E de fato, pensem um pouquinho, Deus não tinha saída alguma, exceto o segredo: Jesus vir morrer pelos homens. Esse segredo tornou-se público. É o plano da salvação. Por essa, nem Lúcifer e nenhum outro anjo esperavam que Deus fosse
tanto amor assim. Os anjos que não caíram, eles nunca se convenceram que Deus não fosse amor. Eles tinham certeza, mas não sabiam que era tanto assim. Depois dessa demonstração de infinito amor por parte de Jesus, nesse plano da salvação, ninguém mais vai ousar tolerar e nunca mais o mal se levantará outra vez. Bom, então nós temos algumas perguntas aqui, nesta lição aqui, são perguntas preocupantes. Por exemplo, eu vou resumir a lição aqui, né? Vamos resumir a lição, depois nós vamos ler algo de Romanos. Por exemplo, os antropófagos têm como se salvarem? Os escravos, que nunca ouviram, que só estiveram debaixo do açoite do ódio, que nasceram desse jeito e morreram mortos desse jeito. E aqueles pagãos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, que já morreram, etc., ao longo da história. E vem aqueles que nunca ouviram de Bíblia, nem souberam do sábado, nunca guardaram o sábado, nunca souberam da lei de Deus, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Tem desses que já morreram, etc. Atenção, muita atenção. Diz em Mateus 24:14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino a toda a nação, tribo e língua e povo, então virá o fim. Vai ter um dia, esse dia já está muito próximo, em que a mensagem da salvação será pregada e todos saberão. Nenhum ser vivo neste planeta vai escapar de saber. Nenhum ser vivo. Aí vem o fim. Aí vem as pragas e Jesus volta. Mas antes dessa situação aí, muitos morreram sem saber, né? Na Idade Média, e hoje está morrendo gente sem saber nada. E esses? Nenhum desses se salva, pois a lição trata desse assunto hoje. E sabe qual é a notícia? Muitos desses se salvarão. Essa é a grande questão. Eu sou um ser humano, não sou Deus. Portanto, eu não posso dizer que os antropófagos todos se salvarão. Mas o que eu posso dizer, depois vai ser dito que vamos ler em Romanos, né? Aqui diz na parte de domingo, não há salvação em nenhum nome senão no nome de Cristo. Então quer dizer que se eles não conhecem Cristo, eles não se salvam. Não é isso que está dizendo aqui. Não é isso que está dizendo. Diz que quem vai ser salvo será no nome de Cristo. Mas uma coisa podemos ter certeza. A lição deixou isso muito claro. Muitos se salvarão sem nunca ter ouvido falar de Cristo e nunca ter sabido da existência de Cristo. Mas se salvarão por meio de Cristo. Como pode uma coisa dessas? Mas que coisa mais estranha. Não tem nada de estranho. Absolutamente nada de estranho. São pessoas que por meio da natureza ou por meio das leis de seu próprio país, de alguma maneira, tiveram conhecimento de bons princípios. Por exemplo, não matarás. Não dirás falso testemunho, né? Ou então, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Não diz lá, nunca leram honra teu pai e tua mãe, mas eles honraram seu pai e sua mãe. Foram pessoas honestas, foram pessoas corretas e tinham um pingo de conhecimento que veio do seu país, ou da faculdade que fizeram, ou do estudo que tiveram, ou da própria, como diz, da própria natureza, aprendendo de alguma maneira alguns princípios e seguiram esses princípios. Princípios que indiretamente eles chegaram. São princípios bíblicos, mas chegaram a eles indiretamente, eles não conhecem a Bíblia, né? Eles colocaram esses poucos princípios em prática. Para eles é a verdade presente. Eles seguiram isso. Portanto, essas pessoas... eu acho isso maravilhoso. Essas pessoas, elas tiveram mudança em seu caráter. Algo do seu caráter foi aperfeiçoado, porque essas pessoas adotaram bons princípios, que são, na verdade, princípios bíblicos, mas eles nunca viram a Bíblia, não conheceram Jesus, não conheceram a Igreja Adventista, enfim, não conheceram talvez nem o cristianismo. Mas puseram em prática, e por meio dessa obediência, dessa demonstração, significa que
Se essas pessoas tivessem tido a oportunidade de mais conhecimento, também o colocaria em prática. E se tivessem conhecido Jesus, teriam aceito a Jesus. E se tivessem mais e mais e mais, teriam ido mais e mais e mais. Serão salvas, graças a Deus. Não é? Esse é o princípio. Eu diria o gaúcho, eita justiça! Isso que é justiça. Né? Essa é uma justiça impressionante. Deus é Deus. Eu acho isso maravilhoso. Né? Bom, então aqui nós estamos na parte segunda, né? Estamos debatendo na parte segunda. Quanto alguém precisa saber? Precisa conhecer a Bíblia de cor? Não é essa a questão. Eu que já conheço a Bíblia, tenho a responsabilidade de obedecê-la. Se você já conhece, então você já conhece. Então ponha em prática. Mas o quanto que você precisa conhecer para ser salvo? Alguns tiveram bem pouco conhecimento. E esse bem pouco aproveitaram, como já dissemos. Vão ser salvos por esse bem pouco. Maravilha! Né? Era a verdade presente deles. Era o conhecimento que tiveram. Eles serão julgados por esse pouco conhecimento. Então, são coisas impressionantes. Vamos ler aqui algo em Romanos, que Paulo escreveu. Paulo é muito profundo, e eu sempre repito, um tanto enrolado na forma de escrever, mas tem muito conhecimento no que ele escreveu, né? E vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 11 em diante. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso quer dizer o seguinte, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero. Não é assim que funciona. É a justiça. Vamos ver. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Bom, aqui está dizendo o seguinte. Tem gente que não pode ser julgada porque não tinha um conhecimento algum sobre a lei de Deus. E como é que Deus vai exigir? Deus não fará isso, né? Eles nunca tiveram conhecimento sobre a lei de Deus. E talvez muitos vão perecer, que está escrito bem claro isso, né? Talvez não haja uma pequena fagulha de princípio indireto que possa servir para aproveitar e melhorar o seu caráter. Né? E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Bom, as pessoas serão julgadas mediante a lei, o conhecimento que tiveram da lei, certo? Deus não vai aplicar os 10 mandamentos, a lei, sobre aqueles que nunca tiveram esse conhecimento e nunca tiveram conhecimento algum. Isso é justiça. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui está a explicação. Simples, clara e direta. Paulo tem algumas afirmações assim que são no ponto. Não precisa pensar muito, né? Outras precisa pensar bastante, discutir bastante, ler outras partes, etc. Porque são difíceis de entender. Mas essa está muito clara e muito direta. Vamos ao 14. Capítulo 2, 14. Romanos capítulo 2, 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, não têm os 10 mandamentos, a lei de Deus, a Bíblia, procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, por outras vias, agem de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a Bíblia, de maneira indireta, né? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, né? E continua. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência. Você tem consciência, você tem caráter. A consciência é o processo do caráter. Se eu faço uma coisa errada, o meu caráter me acusa, a consciência, opa, não está certo, tu tem que mudar, tu tem que se arrepender, esse tipo de coisa, né? E os seus pensamentos mutuamente acusando-se e defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ou seja, muitos se salvarão. Mesmo não tendo a lei de Deus, não tendo conhecimento sobre a Bíblia, não tendo conhecimento de Jesus Cristo. Mas tinham a sua lei, a lei do seu país, que em algum lugar lhes proibia de matar um
o outro, um ser humano, proibia de roubar, etc. Mas isso vem da lei de Deus. Eles não conheciam a lei de Deus, mas tinham esses princípios, e seguiram esses princípios, colocaram em prática. Pessoas que tinham suas famílias, e de onde eles aprenderam a ter família? Eles tinham famílias, não sei de onde aprenderam, mas tinham famílias. O marido amava a esposa amava o marido, amava os filhos, etc. E tinha uma boa família. Tem pagãos assim, ué. Tem. Ué. E como tem? Não são tão poucos. Eles têm uma boa família. Deus olha essas coisas. A família vem da onde? Vem do Éden. Foi criado no dia foi estabelecido na semana da criação. E assim vai, né? Então, essas pessoas terão a oportunidade de se salvarem. E daí depois vão conhecer Cristo. E vão amar Cristo. E vão chegar no céu e não vão dizer assim, opa, eu não queria estar aqui, não gostei daqui. Não. Eu repito, essas pessoas teriam sido aperfeiçoadas se tivessem mais conhecimento. Essa é a questão. E Deus sabe distinguir quem é quem. Nisso aí tudo. Beleza. Né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o tal do universalismo e pluralismo. Não vou dedicar muito tempo a isso. O universalismo é o grupo de pessoas que dizem, Deus é bom, Deus é amor, etc. Salva todo mundo, ninguém vai se perder. Né? O pluralismo diz o seguinte, todas as igrejas são corretas, estão certas, etc. Está tudo certo, são todas igrejas boas. Cuidado. Jesus diz aqui que ele é o único caminho. Né? E está escrito no Apocalipse que o dragão perseguirá a mulher e perseguirá aquela igreja que guarda os mandamentos de Cristo, de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Portanto, cuidado. Não podemos fazer afirmações banais. E também nós, todos aqueles que pertencemos à igreja da Bíblia, temos que viver de acordo. Né? Porque senão nós estaremos banalizando o próprio nome do Senhor Jesus Cristo perante as outras pessoas que dizem, ele é cristão, cuidado, não vende para ele é cristão. Cuidado, muito cuidado. Todos nós necessitamos da graça de Jesus Cristo. Ninguém se salva senão pela graça. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. É a graça que salva eles. Né? O princípio bíblico salva eles. Bom, nem todos se salvarão. Nem todos. No dilúvio escaparam quantas pessoas? 8. Né? Só 8. Então nem todos se salvam. Você acha que Ananias e Safira se salvarão? Será que Saul, o rei Saul, se salva? Não. Aqueles que foram destruídos no Vesúvio, Pompeia e Herculano, se salvam? Aqueles que foram destruídos em Sodoma e Gomorra, muitos não se salvaram. Por quê? Porque não formaram nem sequer um início de bom caráter. E nunca se arrependeriam, como não se arrependeram de seus pecados, gostam dos pecados. Ai, que eu não seja um desses. Né? Concluindo, vamos ver aqui, todos nós estamos sendo chamados para dar um bom testemunho. Levar a mensagem por meio de palavras e de bom testemunho. Né? Sermos missionários abnegados, como diz aqui. Temos capacidade adaptativa, como teve Paulo. Ou, como dizem os brasileiros, jogo de cintura. Né? Alcançar as pessoas, atrair as pessoas, motivar as pessoas, ter empatia com as pessoas, aceitar todas as pessoas. As pessoas têm que vir como elas estão, senão elas não vêm. Né? Não interessa o que elas são, o que elas fazem, se é um mau elemento, se é um traficante, nada disso interessa. Temos que amar todas as pessoas. Não temos que ter preconceito, temos que amar todas as pessoas. E trazer as pessoas para cá, para Cristo, e aí trabalhar pela sua transformação. Nisso, nós mesmos devemos demonstrar que estamos sendo transformados. Porque se somos pecadores, então temos que também estar sendo transformados. E as pessoas precisam estar vendo isso. As pessoas precisam ver que nós somos seres fiéis a Deus, seres superiores, seres confiáveis, seres que amam, são corretos, seres honestos,
seres que não dissimulam, seres que não são canalhas, seres de princípios, como Jesus Cristo foi. Que assim seja com cada um de nós. Esse é o meu apelo para o final deste trimestre, trimestre dos missionários. Amém. Santo Senhor Jesus Cristo, santo, santo, santo. Volta logo. Está difícil de aguentar esse mundo. Envia teu Espírito cada vez mais sobre a igreja. E que venha a sacudidura para purificar a igreja. E que nós possamos nos manter dentro e sermos fiéis servos teus, os últimos a levar a mensagem a toda a nação, tribo, língua e povo para que Jesus volte. E assim seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo trimestre com Jeremias.